Olá, minha gente linda, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Este vídeo de hoje vou te fazer uma pergunta aqui para a gente começar. Você tem medo de lidar com as emoções intensas dos seus clientes? Já aconteceu de o cliente se manifestar com uma emoção que você achava que não conseguia controlar ou que você iria se perder ali no meio do processo? Pois é, muitas vezes é difícil, é complicado, mas hoje eu vou te trazer algumas questões importantes sobre esse tema e também com algumas soluções, né? O que você pode fazer quando isso acontecer. Me apresentando primeiro, eu sou Ana Carvalho, sou consteladora, terapeuta sistêmica, mentora de constelação familiar. Já trabalho com constelação aí há 15 anos, então já tenho uma longa trajetória trabalhando com pessoas, com famílias, com empresas. E nesse perfil, a minha intenção é te ajudar a ter mais sucesso, mais confiança e mais segurança nos seus atendimentos terapêuticos. Independente se você for consteladora ou não, aqui nós vamos te dar um suporte para que você consiga entender melhor o seu cliente. Essa é a minha função nesse canal. Então, se você compartilha, curte, né? Compartilha dessa minha missão de levar conhecimento, de levar mais consciência para as pessoas, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho, já coloca um joinha aí, porque você me ajuda a divulgar esse tema para mais pessoas. Então, entrando agora no nosso tema, na nossa temática essencial aqui. Muitas pessoas, muitos terapeutas têm medo de lidar com as emoções muito intensas dos seus clientes. Por quê? Porque você se planejou, você estudou, você se desenvolveu e você gostaria de chegar lá na hora da sua terapia, da sua constelação e você imagina que tudo daria certo porque você tem mais ou menos ali na sua cabecinha ali um script, você tem uma ordem onde você sabe que você vai seguir aquela ordem e você vai concluir o processo com sucesso. Só que a questão é a seguinte, você não conhece, você não tem o mapa da profundidade do que está acontecendo com a pessoa que está na sua frente. Esse é o primeiro desafio, né? Quem é a pessoa que está na minha frente? Claro, temos ferramentas onde a gente pode fazer uma primeira leitura. A gente pode observar a linguagem corporal desse cliente que está chegando até nós, né? Será que ele está chegando cansado, triste, ansioso? Como esse cliente fala com a gente? O que ele traz? E como ele traz essa informação? Então, primeiro você tem que ser muito observador para poder compreender o que está acontecendo com o universo desse cliente. E outra questão importante, né? Além de você poder, para começar, fazer essa leitura, essa linguagem corporal. Isso, gente, eu estou falando antes do cliente abrir a boca para falar qualquer coisa para você. Você já tem que ter essa capacidade de fazer esta leitura, tá? Observar como o cliente chega, como ele abre a câmera se você está fazendo uma constelação online, como ele senta se você está numa presencial. Quais são as características mais fortes que esse cliente traz com ele e como isso está sendo demonstrado no corpo, na linguagem, né, nos movimentos. Essa primeira leitura ela é extremamente importante. Antes de o cliente falar qualquer coisa para você, você já tem essa leitura. Em segundo, como que você está aberto para se conectar com o cliente? Será que você consegue alinhar a sua energia com a energia dele? Por quê? Quando a gente está alinhado, quando a gente está conectado, a gente consegue sentir o que o outro está sentindo. Ai, mas então quer dizer que se o outro está tendo uma dor muito forte, eu vou ter também? Não, o teu corpo ele vai te sinalizar. Só que para isso você tem que se trabalhar suas energias, trabalhar o seu equilíbrio interno, para que na hora que você for acessar o campo do outro, o primeiro que tem que acontecer é o teu campo estar aberto para receber o campo do outro. Essas duas regrinhas, elas são fundamentais para você começar um processo. Quando você começa um processo de constelação dessa maneira, né, conectado, aberto com o teu campo, sabendo ler o campo do outro, conseguindo entender o campo do outro, e você sabendo fazer uma linguagem corporal, você já não começa do zero. Você já começa com uma estrutura ali de conhecimento. Então, eu já sei o terreno que eu vou pisar. Eu já conheço um pouquinho da história do que vai acontecer aqui. Por quê? Essa leitura, ela é fundamental.
Ela é base para você começar, né, já até a orientar o seu cliente. E aí, de repente, esse cliente começa a falar, ele traz a dor, ele traz a questão, o problema, e aí você precisa começar a trabalhar internamente essa dor, esse problema, essa questão. Por quê? Você vai receber isso e vai sentir, poxa, que perguntas eu vou fazer? Qual tipo de investigação eu vou fazer? Qual passo eu vou dar primeiro? Como eu vou começar a olhar para essa história e para essa dor? Aí você vai fazendo essa troca, esse posicionamento, esse reconhecimento do terreno, agora já com as informações que o cliente colocou. Então, vocês entenderam essas duas etapas? Ó, eu vou e volto no vídeo para ficar bem claro para você, né? Eu vou e volto aqui no tema. Então, primeira etapa, você faz essa linguagem, essa leitura dessa linguagem corporal não dita que você está enxergando e você faz essa abertura, essa conexão com o campo do cliente. Segundo passo, você vai começar a observar e sentir a história do cliente já com os elementos que ele coloca, né? Antes você reconheceu o terreno vazio, agora o cliente foi lá no terreno e colocou os elementos que ele enxerga da maneira como ele sente. E aí você começa o processo, o trabalho terapêutico. E quando você vai fazendo perguntas, quando você vai colocando questões e vai já começando a fazer com o cliente uma leitura da história dele, ele vai começar a ter reações. Por quê? É para isso que a terapia nos conduz, né? Ela nos conduz para que a gente consiga pegar as reações do cliente, abrir aquela portinha do trauma e entrar ali. E ali a gente vai fazer o nosso trabalho mais profundo. Então, em um certo momento da constelação, que pode ser já na fase investigativa ou depois, quando você já posicionou os elementos no campo, o seu cliente pode ter reações inesperadas. Que reações são essas? Ele pode trazer emoções muito intensas. E essas emoções pode ser que você tenha medo, não consiga lidar com esse tipo de emoções. Ah, isso é muito comum, Ana? Não posso dizer que é muito comum, mas acontece, né? Acontece, pode ser que aconteça mais com você se você tem um certo tipo de postura mais fechada, porque você não está preparado, você não está com a tua conexão completamente ligada ali com o cliente. Pode ser que aconteça menos, porque você já tem um preparo maior para lidar com esse tipo de intempérie que pode acontecer, tá? Agora, tem algumas situações que elas são um alerta para que você fique ligadinho quando acontecer alguma coisa que saia fora do eixo. Por exemplo, emoções intensas que você não consegue lidar porque você nunca vivenciou aquilo ou você não entende o que está acontecendo. Nossa, o meu cliente começou a chorar demais, a gritar, a dar um chilique. O meu cliente simulou um desmaio. O meu cliente simulou ali que, nossa, vou ter um infarto, vou morrer. Gente, tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Então, eu vou fazer com vocês agora um raio-x dessas emoções intensas, do porquê que isso pode chegar no nível extremo e você pode se perder, né? Quando é que você vai se perder? Primeiro, quando você não tiver o autocontrole. Poxa, eu sou terapeuta, eu estou conduzindo um processo e se uma pessoa veio até mim por livre e espontânea vontade, a gente consegue sim se alinhar, começar e concluir um processo com sucesso. Eu não estou falando de resultado, eu não estou falando que toda constelação o cliente vai sair de lá transformado, feliz da vida, pulando de alegria. Constelação, ela é uma abertura de visão da raiz de um problema. E isso é só o começo. Muitas vezes a constelação ela é só o começo. E a pessoa ela vai ter uma longa jornada de movimentos, de ascensão de consciência para ela passar, para que ela realmente chegue naquele lugar desejado, né? De transformação. Poxa, eu saio do ponto A, que é o ponto da dor, que é o ponto onde eu estou vivendo conflitos emaranhados, e chego no ponto B, que é onde eu vou estar feliz com a liberdade e com um caminho aberto à minha frente para que as coisas realmente aconteçam. Então, isso pode levar um tempo, né? Não é ali na hora da constelação que você vai colher o resultado. Então, você não pode criar esse tamanho dessa expectativa. Só que tem clientes que eles vêm por espontânea vontade, né? Vim porque quis, porque sentiu o chamado, porque estava conectado.
Isso significa que era a hora realmente dele fazer esse processo. Só que no meio do caminho, ele começa a manifestar essas emoções muito intensas. E aí, como ele manifesta? Por que ele manifesta, tá? Existem vários aspectos. Primeiro, esse cliente ele pode ter algum problema já de saúde. Por exemplo, clientes que possuem diagnóstico de esquizofrenia, é muito difícil lidar com esse tipo de cliente na constelação. Porque quando ele entrar em contato com alguma dor, ele vai tender a desconectar. Esquizofrenia, gente, tem a ver com desconexão, né? Esquizo é um corte. Então, imagina que aconteceu um corte nessa altura aqui, ó, na altura do pescoço. Por que que esse corte é na altura do pescoço? Porque é o meio do caminho entre o coração e a mente. Estão vendo que aqui é o meio do caminho? Então, quando ocorre um corte e essa pessoa ela não consegue sentir, ela inclusive não adoece, o corpo não adoece, ela não somatiza. Por quê? A somatização é quando a tua emoção te leva a manifestar no corpo uma dor que essa emoção não consegue resolver dentro, não consegue resolver antes. Então, vem para o corpo, somatiza. Quando somatiza, significa que o nosso corpo está trabalhando de uma forma saudável, né? Ai, mas eu tô doente, mas eu tô saudável? O corpo doente é uma forma de ser um processo saudável, porque a doença ela vai te mostrar um caminho. Então, na esquizofrenia, houve um corte, uma interrupção do sentir, da conexão da mente com o sentir. Então, não existe mais o sentir para o esquizofrênico, existe só a mente. E quando você começa a falar para ele questões e dores que ele não consegue lidar, a mente dele vai começar a viajar para lugares muito profundos. E talvez essa mente consiga se lembrar de algum episódio, de alguma dor, e ele vai tender a se desligar, a se desconectar, tá? Às vezes o cliente vai ter ali ele pode até ter alguma crise de desmaio, alguma crise que vai apagar a mente, tá? O que, que pode acontecer para ele apagar a mente? Ele pode ter um pequeno surto, um pequeno desvio mental, e aí ele vai falar coisa, não vai falar coisa com coisa, ele vai falar coisas que você não vai entender, ou ele pode mesmo simular ali um desmaio, né? O próprio corpo pode apagar, por quê? Eu não quero pensar nisso. Eu não tenho capacidade de digerir essa dor. Então, no processo de esquizofrenia, e aí quando você olhar para o corpo da pessoa, você também já vai identificar um traço de caráter mais esquizoide, um traço de caráter ali onde a pessoa ela não tem uma proteção, né? Ela é pele e osso, ela teve aquela dor da rejeição muito forte, e isso é um processo muito dolorido para a maioria das pessoas que têm esse traço de caráter. E aí, quando o traço de caráter está em um nível muito avançado, né, na dor, avançou na dor daquele traço, ele pode sim ir para uma característica de esquizofrenia. Desconecta totalmente o corpo e vem para a mente. Então, esse é um sinal de que você precisa ficar alerta. Se vier um cliente nesse sentido, você vai ali pisando em ovos, vai trabalhando de uma forma onde você consiga estar ali controlando a situação, trocar ideias, né? Ir perguntando, né? Você consegue ver isso? Você quer ver isso? Você quer avançar? Porque aí você vai caminhando em um local seguro. Ah, e se acontecer? E se o meu cliente tiver uma crise? E se o meu cliente tiver um problema muito sério, né? Vai mantendo o controle ainda e vai conversando e vai trazendo essa consciência devagar e vai voltando com o cliente para uma situação onde ele se sinta acolhido. Ali a tua função é trazer acolhimento, tá bom? Já aconteceu comigo, né? Vou até dar um exemplo para você aqui, em uma constelação onde era uma constelação presencial, né? Isso vai acontecer mais em constelações presenciais até do que online, tá, gente? Porque no presencial, né, o cliente foi com uma expectativa muito grande. Ele saiu de casa, ele se deslocou. E geralmente, quando a pessoa tem um problema mais sério, ela não vai sozinha, ela vai acompanhada de alguém da família, tá? Mesmo assim, não é aconselhável você fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de constelação. O melhor é quando você identificar, a cliente tem um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, não, nós não vamos trabalhar com a constelação, porque você não pode controlar o que vai acontecer. Mas suponhamos que aconteça com você o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer uma constelação
e essa cliente, ela tinha traços de esquizofrenia, traços leves, tá? E quando, na constelação, a criança dela entrou em contato com a mãe, a cliente sentada aqui do meu lado começou a ter uma falta de ar, uma crise, e ela meio que caiu no chão, ela se jogou no chão. E aí tinha uma amiga minha que também é uma consteladora já com uma certa experiência, segurou essa pessoa e eu fui trabalhando no campo, fazendo o acolhimento da mãe com a criança no campo. E à medida que eu ia fazendo o trabalho no campo, a cliente foi se restaurando, ela começou, voltou a respirar normalmente, começou a se sentar novamente e a gente conseguiu voltar para ela com a consciência dela. E o que aconteceu depois? Terminei a constelação, fiquei o tempo todo observando ela, não tirei a atenção e o foco dela, mas foquei também ali na dinâmica que estava acontecendo no campo e de repente, né, aí passou, terminou a constelação, o marido dela estava com ela, eles saíram, e aí depois passou uma constelação, eles voltaram no horário do café, e o marido chegou e falou para mim assim: olha, eu nunca vi uma constelação dar tão certo e com tanto profissionalismo. Eu nunca vi ela participar de alguma sessão terapêutica onde ela transformou até o rosto dela, até a feição dela mudou. E eu quero te agradecer muito, porque você foi muito profissional, porque qualquer outro profissional teria abandonado, teria parado com o processo no meio. E o que ela precisava era justamente dessa cura que você trouxe. Então eu fiquei muito feliz porque eu me propus, né, a ajudar e a ir até o final. A gente não deve interromper um processo, mas a gente também tem que cuidar para que o processo seja muito bom para o cliente. Então, gente, esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui foi um exemplo extremo, né? Aconteceu uma vez e pode acontecer, mas a gente tem que ter segurança interna, conexão, porque quando eu tive a conexão com ela e eu sabia que ela realmente estava precisando daquilo, porque a dor dela era muito grande, eu continuei. Ah, como é que eu vou saber isso, Ana? Se conectando também, perdendo esse medo. Porque se na hora eu tivesse com medo, eu já teria, eu já teria me frustrado com o meu trabalho, eu já teria frustrado a cliente e eu já teria interrompido um processo que foi muito rico e importante para ela. Então tá claro para você como que tudo pode acontecer numa constelação e como que a gente precisa ter consciência de que a nossa conexão, de que a nossa condução, ela tem que ser mais forte. Eu tenho que aprender a me posicionar, tá? Então falei um pouquinho aí da esquizofrenia, que é essa desconexão. Outra questão importante, né? Quando o cliente tem crises de pânico, na crise de pânico, o cliente começa a fechar aqui, fecha tudo, eu começo a ter ali uma angústia, um peito fechado e eu não consigo respirar e vai me dando aquele pânico e parece que eu tô ali com duas paredes me pressionando, né? Quando o cliente sente essa pressão muito forte, você pode, no meio da sua constelação, você fala para o cliente respirar profundamente, acalmar a mente, né? Faz o exercício, eu chamo de exercícios de bioenergética, que é o trabalho do corpo. Então, você pode conduzir, existem formas de fazer respirações diferentes para que o seu cliente volte para aquela consciência do campo e para que ele se abra de novo para a cura, né? Vamos voltar aqui para o nosso processo, né? Não saia. Porque nessas crises de pânico, a cliente pode pensar, pode acreditar que não vai dar conta, né? E que vai morrer, que vai fechar e vai acabar tudo. E a crise de pânico ela é muito forte. Então, pode acontecer crise de pânico? Pode. Já aconteceu comigo? Nunca. Mas eu estou deixando aqui claro para você. Se o cliente chegar numa dor extrema e começar a ter uma crise de pânico, o trabalho é com a respiração, é com o cuidado. Sempre é essa acolhida do profissional, tá? Outra questão, ansiedade extrema, né? Que não chega na crise de pânico, mas que o cliente ele começa a ficar tão ansioso que ele não consegue se manter no lugar dele, ele não consegue se manter fixo aqui olhando para você na câmera, ou ele não consegue ficar quieto no lugar. E aí vai dando um desespero, ele quer sair, ele quer arrumar motivo para levantar, ele pede para ir no banheiro para tomar uma água, e aí você tem que apoiar, né? Não, vamos lá, vamos dar uma pausa, levanta, respira, vai no banheiro, toma uma água
E você vai de novo trabalhar a respiração. Porque tem pessoas, gente, que realmente não conseguem lidar, né? Você pode ser uma pessoa equilibrada, que está trabalhada e que consiga voltar para o teu eixo. Tem muita gente que não consegue lidar com a volta para o eixo com facilidade. E aí vai precisar da sua ajuda. Então você tem que ter uma compreensão muito grande do que o cliente precisa naquele momento, tá? Então eu estou falando aqui de problemas, questões sérias, não é frescura, tá? E existe também, né, além desses problemas, dessas questões complexas, que existem N questões, eu estou citando alguns exemplos para que você se familiarize com essas emoções intensas. E eu estou indo no extremo do extremo, você está vendo, né? Existe também o drama. O que é o drama? O drama é quando a pessoa está totalmente consciente do que está acontecendo, só que ela precisa arrumar alguém para se culpar, ela precisa jogar a dor dela em cima da terapeuta para dizer o seguinte: você não está vendo como que eu estou sofrendo? Olha como que a minha situação é péssima, é horrível. Como que você tem coragem de mostrar isso aqui para mim? Como que você tem coragem de fazer isso comigo? Então, essa dor, ela vai chegar no nível onde a pessoa vai dramatizar, ela vai criar um drama, né? E ali vai acontecer o quê? Como se fosse um teatro. Então, essa pessoa vai começar a chorar demais, né? Ela vai começar a se vitimizar. Aí tem o drama e tem o vitimismo, porque ela pode se colocar como vítima e ficar, ai meu Deus, ai agora não tem jeito mais, o mundo vai acabar, eu não sei o que fazer. E essa pessoa chora e chora e chora, lágrimas de crocodilo, né? Que aí depois, a hora que você vai ver, não tem nenhuma lágrima caindo ali. E aí, no drama, né, ela vai contar 1 milhão de histórias e vai defender, e vai colocar você como culpado, e vai falar que você não está entendendo, porque você não está entendendo o tanto que eu estou sofrendo, porque você não conhece a minha família. Então, quando existe o drama e o vitimismo, não vai adiantar. Então, você tem que olhar para a pessoa, manter o controle, se manter no controle, mostrando para a pessoa que você está ali para ajudá-la a olhar uma situação que vai ajudá-la a transformar o seu caminho. Agora, se essa pessoa não quer, né, você pode perguntar: olha, eu estou vendo que você realmente está muito abalado. Você quer terminar? Ou você quer interromper por aqui? Porque às vezes o drama é muito grande e não dá para continuar. Quando a pessoa começa a chorar demais, né? Você pode fazer também, ó. Gente, o exercício, a bioenergética, ela ajuda demais na constelação. Você vai voltar com o exercício de respiração, você vai trazer o equilíbrio de volta para a pessoa e essa pessoa vai com tranquilidade voltando, se ela tiver um pouquinho de consciência que seja. Às vezes ela vai para o drama e ela escapa, né? Aí ela volta. Aí você pode mostrar para ela, né? Tá vendo como que você está em um lugar da criança que quer colo? E aí, isso faz parte do processo, faz parte do trabalho. Isso acontece muito comigo e, na maioria das vezes, eu consigo mostrar para o cliente que ela está fazendo drama, que essa pessoa está fazendo drama, que essa pessoa está se colocando como vítima e que neste lugar pode acontecer o que for. Não tem solução, não tem cura, não tem saída. Não adianta olhar para a raiz do problema se você vai continuar colocando o problema no outro, se você continuar dramatizando e fazendo uma cena trágica para se colocar como o doído, o triste, o difícil da situação. Então, olha só, observem aqui no campo agora, né? Essas situações dramáticas significam? Essas situações dramáticas significam que existe uma criança no centro. Todas as vezes que acontece uma desconexão, então, tanto no caso da esquizofrenia, da crise de pânico, da ansiedade, do drama ou do vitimismo, não temos um adulto à frente, não temos um adulto à frente, temos uma criança que comanda tudo. Só que essa criança, ela não está sendo vista. Às vezes é o seguinte, essa criança tá como tá aqui, ó, ela está pressionada. Quando a criança está se sentindo pressionada, ela tenta escapar por algum lado. E o escape é ou desconectando pela esquizofrenia, ou desconectando pela crise de pânico, pela ansiedade e também pelos dramas, tá? Então essa criança, ela precisa sair desse lugar. Ela está se sentindo muito pressionada. A criança interna daquela pessoa
foi pressionada no passado e agora está se sentindo pressionada quando precisa olhar de novo para a dor, para o problema. Então, você precisa entender que ali sempre vai existir uma criança que precisa de cuidado. E aí, qual que é a nossa função como terapeuta? Fazer com que o adulto dessa criança consiga cuidar dela, trazer ela de volta para a criança. E na maioria das vezes, a criança não vai estar posicionada na constelação como criança. Eu coloquei dessa forma aqui para ilustrar para vocês. Mas na maioria das vezes, essa criança ela está assim, ó, como um totem grande, maior que todos os outros elementos da constelação. Maior que o adulto, maior que a própria adulta dela, né? Às vezes essa aqui é a criança dela, ó. E às vezes essa aqui é a adulta dela. A adulta dela pode estar adulta, ou às vezes a criança vai estar criança, né? A gente fala que o adulto infantilizado, ele gera, o adulto infantilizado, ele vem através de uma criança que cresceu muito cedo. Então, aquelas crianças que tiveram muita responsabilidade quando era criança, na infância, e que tiveram que cuidar dos irmãos, limpar a casa, cozinhar, e não pôde brincar. Essa criança carrega uma dor muito grande desse excesso de responsabilidade. Então, ela cresce, ela vira uma criança grande. E por que às vezes é um totem, né? Porque o totem, ele não é um ser humano, ele não tem sentimento. O totem, ele é como se fosse uma parede concretada aqui e essa pessoa, ela não consegue sentir as emoções através da criança. E quando ela entra em contato com a criança, muitas vezes o adulto está como criança, ou seja, ele está realizando atitudes infantis na vida dele. Isso gera um problema gigante, porque está tudo fora de ordem, desequilibrado. E aí você fala assim: quem que vai cuidar dessa criança? Se essa criança está tão grande e se esse adulto está tão pequeno? E o adulto deveria cuidar da criança. Então temos um problema, né? Temos um grande problema. Por isso que, ao chegar na raiz do problema, que vai ter conexão com papai, com mamãe, com dores lá do passado, você vai voltando para o lugar. Aí já é uma outra questão que é do processo da constelação. Mas o que eu quero trazer para você é que, geralmente, quando existem essas emoções muito intensas, significa que existe uma criança pressionada, existe uma criança doente, uma criança que está aqui com as emoções reprimidas, ela não consegue controlar as emoções e quando você acessa, quando você abre ali uma frestinha da janela, ela solta de uma vez. Então imagina, né? São emoções desenfreadas que a gente chama. Então ela solta ali, abre a janela, sai toda a caixa de abelha. Por quê? Porque imagina que essa criança, ela não pôde se manifestar emocionalmente desde pequena, ela está uma vida inteira guardando, armazenando emoções. Isso gera doenças profundas. E você, constelador, tem que entender esse processo. Ok? Ficou claro para você? Continue aqui comigo no canal. Participe lá dos eventos que eu divulgo no Instagram, né? Temos café com live, temos encontro do Grupo Constelar Online. Se você quer fazer parte do Grupo Constelar Online também, entra lá, me manda um direct e eu vou te colocar no grupo porque nós temos aulas às quintas-feiras, quinzenalmente, e nessas aulas a gente traz a experiência dos terapeutas, a gente troca ideias, é uma comunidade bem gostosa que, se você fizer parte, vai te ajudar a evoluir no teu processo como constelador, ok? Gratidão por estar aqui comigo. Não deixe de colocar o teu joinha ali, de compartilhar esse vídeo com seu colega que também é terapeuta e que pode aprender a como lidar com essas emoções intensas e complexas dos seus clientes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Até a próxima!